Saudações amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Feliz ano novo para você, esta é a primeira gravação aqui do canal em 2023. Então para você que é padrinho aí, feliz ano novo. Você que não é padrinho do blog do Chiquito, eu não sei exatamente quando você vai assistir esse vídeo. Mas feliz ano novo para você também. Essa é a nossa primeira gravação aqui de 2023. Ano novo, mas assunto antigo. Vamos continuar os testes com a nova linha de tintas da Tom Colors, a tinta acrílica. Bora lá. Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem um sininho aqui para você receber as notificações, receber todos os vídeos do blog do Chiquito. Compartilha esse vídeo com a turma e comenta o que você achou do vídeo. E se possível, vira um padrinho aqui do blog do Chiquito, acesse o nosso apoia.se/blog do Chiquito, ou então clica aqui no botãozinho seja membro do canal e você ajuda a construir esse canal, ajuda a construir conteúdos como esses. Então bora lá começar o primeiro vídeo de 2023. Vídeo gravado porque eu já fiz live. Solta a vinheta YouTube. Chegou a nova linha de tintas acrílicas Tom Colors, à base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, à base de água e atóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel, com a qualidade Tom Colors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos Tom Colors, colorindo o seu hobby. Então vamos lá. Vamos começar mais esse vídeo aqui. E hoje o assunto é as tintas acrílicas do Tom. A gente vai continuar os testes no último vídeo. Solta um card aqui, se você não viu. Testamos o primer. E tivemos uma grata surpresa. Eu gostei bastante, gostei de verdade do primer. Só não vou dar nota 10 por primer, porque ele demora para secar. Ele demora um pouco para, inclusive, endurecer. Tá? Isso pode gerar alguns problemas, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito. Quando uma tinta demora muito para endurecer, para secar, pode ser um bom fator isso, porque quanto maior o tempo de secagem, melhor é o acabamento, é uma regra geral de todas as pinturas, mas também deixa o modelo suscetível a pelo de gato, bicho pousando, mãos incautas pegando no kit. Ele demora um pouco para pegar a forma dele, para ele solidificar em cima, não é nem secar, ele pousar em cima do kit. Por isso que ele não vai levar 10. Mas vai com uns 9 para casa. Eu gostei bastante do primer. Inseri ele em algumas coisas que eu faço aqui no canal. Já usei ele ao vivo, usei numa live maratona. Né? Você assistiu a live maratona? Assistiu alguma live maratona? Não sei quantas já foram no ar quando você tiver assistido esse vídeo aqui. Eu gostei do primer de verdade. Achei o primer muito parecido, até um pouquinho melhor em alguns aspectos que o primer da Vallejo. Muito parecido. O primer da Vallejo também demora, ele também tem uma secagem toda maluca, você tem que pôr, você tem que confiar, você tem que respirar fundo, deixar ele trabalhar, depois ele trabalha, ele atua, ele fica super bem. Na última aula a gente pintou nossa cobaia, esta asa aqui está toda com primer. Essa aqui vai ser o nosso campo de prova. E hoje eu vou continuar os testes, hoje eu vou usar um pouquinho de cor. Vou pintar essa asa, vou fazer uma pintura overall, fazer este teste, e depois a gente pode fazer alguns testes em relação à camuflagem. Tá? A tinta foi muito bem, pelo menos o primer foi muito bem no teste de estresse, no teste de colar a fita e tentar arrancar, não conseguimos tirar nada do primer. Será que a gente vai ter resultados semelhantes com as cores? Vamos lá, vamos testar. Tô aqui com a cobaia, vou continuar usando o GAT Thor. É um aerógrafo que eu tô deixando ele para trabalhar com essas tintas novas, essas tintas à base de água. Inclusive eu esqueci o primer do último vídeo nele. Né? Ficou primer desde o ano passado aqui, deu um trabalho, vamos ver se ele tá desobstruído, mas em todo caso eu vou continuar usando ele, se não der certo a gente troca. Separei duas cores aqui,
Federal Standard 34092 e Deep Skin Tone 0308. Aqui já é uma cor nova, um tom de pele que eu recebi numa última leva aqui da Tom Colors. Vou usar duas cores, selecionei assim por acaso, cores contrastantes, verde, marrom, mais ou menos que a gente usa para fazer uma camuflagem. Vou pintar esse avião de verde. Estou com o Thor, com o copinho do AG2. Eu acho que o copinho do AG2 é o ideal. Não o AG2 em si, mas o copinho do AG2 é o ideal para usar esse tipo de tinta que tem conta-gota, né? Então sempre usar copinhos cônicos, né? O caso do Vatanel também, aqui na bancada tem um copinho cônico, né? O copinho trabalha melhor com menores quantidades de tinta. E por enquanto, eu vou usar, além da cor, eu vou usar o diluente próprio, diluente acrílico. Já até sujei ele aqui, né? Vou continuar usando ele. Depois a gente pode experimentar algumas coisas. Eu já experimentei fora do ar. Já achei algumas alternativas para ele. Tá? Interessante achar alternativa para ele, principalmente para limpeza. Para limpeza, para a gente não gastar aqui o xixi de unicórnio do Tom, né? Que é um produto muito bom, mas tem seu valor agregado, né? Judiação usar ele para limpeza. É o ideal, né? Eu falo para vocês, uma regra de ouro da aerografia é você limpar o aerógrafo com o diluente da sua tinta, porque você já sabe o que dilui, o que dissolve sua tinta, né? A exceção quando a gente usa solventes muito caros, como o acrílico do Tom, como o Leveling da Gunze, né? Se eu souber que tem alguém no Brasil lavando aerógrafo com Leveling da Gunze, deixa o endereço aqui nos comentários para eu poder passar aí na tua casa e te dar um cacete. Então, esses solventes caros que desenvolvem um certo produto, nesses casos a gente acha alternativas, principalmente para limpeza. Não estou nem falando em performance, estou falando em limpeza, tá? Mas para usar aqui, para pintar o avião, eu vou usar o diluente do Tom mesmo, tá? Não, acho que não é hora ainda de testar novas coisas. Eu tô conhecendo essa tinta. Usei muito pouco. Talvez você que você tenha usado mais do que eu essa tinta. Então vamos lá. Não se enganem, tá? Não se enganem essas tintas aqui. A inteligência artificial não tá deixando eu mostrar. Ela mostra aqui. Essas tintas aqui, como todas as outras tintas do mundo, decantam, tá? Então, se você vai usar uma tinta, você precisa homogeneizar ela, tá? Não é premissa de nenhuma tinta, nem defeito. Todas as tintas tendem a criar fases, né? O pigmento tende a descer. Eu vou começar com umas gotinhas de diluente. Vou até pôr um pouquinho a mais assim. Quero ver se o aerógrafo está funcionando bem. Está traçando bem, consegui desentupir ele numa boa. Aí tem um pouquinho do diluente lá. Eu vou tentar pôr mais ou menos a mesma quantidade de tinta para fazer uma diluição meio a meio, tá? O Tom, a Tom Colors, não manda a indicação de uso. Eu acho que seria importante indicações de uso, indicação de diluição, tá? Eu gosto quando as marcas fazem isso. Eu, como modelista, não sigo muito, eu acabo indo pelo meu feeling mesmo. O chiquito modelista não liga, mas o chiquito professor liga. Porque a gente vê gente nova, gente que está começando, que se atrapalha e vê a tinta pronta para uso, bota direto no aerógrafo, aí entope o aerógrafo, fica triste. Então já fica a dica aí, não é só Tom Colors, não é premissa deles, mas seria interessante as marcas indicarem um uso, uma diluição, mesmo que seja do próprio produto, para fazer uma vendinha casada, né? Olha, vai usar no aerógrafo, põe tanta pressão no aerógrafo, tá? Põe um tanto de pressão e para cada gota de tinta, tantas gotas de diluente, né? Eu acho que as duas marcas atuais que lançaram esse ano, tanto a Tom quanto a Talento, meio que soltaram a tinta, botaram assim, dilua com isso e não se comprometeram. Aí eu já vejo, por exemplo,
o Adriano, o Adricolors, eles têm uma indicação de diluição de pressão. E, cara, é impressionante. Se você seguir a risca a diluição que está no rótulo, a tinta fica perfeita. E ajuda muito quem não tem o feeling da aerografia. Então, fica a dica aí para as marcas. Tomem um posicionamento, né? Assim, você quer extrair o melhor uso da minha tinta? Faz desse jeito aqui, ó. Esse jeito é o que eu recomendo. Aí, se o cara quiser mudar, como o Chiquito muda, como outros modelistas mudam, aí fica por conta do cara. Mas pelo menos a gente dá um help, né? Dá um carinho no cara que está começando, o cara que comprou aerógrafo agora, comprou a tinta, viu o Chiquito usando, o Paulo usando, o Tom usando, viu o professor Lúdico usando, fala assim, putz, eu vou tentar usar, né? Fica a dica. Vamos lá, vamos testar, vamos ver se a minha diluição for boa. Eu particularmente, se você já me segue aí há algum tempo, você sabe que eu gosto de trabalhar com tintas bem diluídas, né? Mais diluídas até do que indicativo. Eu gosto de fazer o aerógrafo performar com tintas bem fininhas, tá? É uma característica minha, eu tento ensinar isso para os meus alunos. Tem gente que trabalha diferente, se dá super bem, né? Isso aí não é uma regra, assim, uma ordem, mas eu gosto. Então vamos começar, né? A indicação do Tom é sempre começar com uma submão, né? Ou uma pré-mão. Então, antes de você vir e carcar a mão de tinta, você dá uma camadinha prévia e deixa secar. Eu vou pintar só meia asa, só vou pintar só até aqui. Daqui para frente quero fazer um outro teste, se der tempo no vídeo de hoje ainda. Nessa pré-camada, em cima do primer próprio dela, com o diluente do Tom, o que eu percebo? Uma baita cobertura, cobriu super bem, um pouco fosca, característico dessas tintas, é verdade. Podia ser um pouquinho menos, mas assentou bem e tá com cara de que tá meio firme, assim, né? Tá meio... tá com cara de que foi bem, deu bom, tá com um aspecto bonito de tinta. Muito fosco, é verdade, mas é característico dessas tintas. Agora vamos carregar um pouquinho mais e agora eu vou me preocupar em criar o filme. Então eu vou abrir um pouco mais, alastrar um pouco mais a tinta, criar o filme, criar a película e ver a reação disso. Você vê, ela bate brilhante, né? Mas aí conforme ela vai secando, vamos ver, ó. Vamos bater um arzinho aqui para acelerar a secagem dela. Deixa eu pegar um ângulo bom do reflexo aqui. Não tem time-lapse, hein? Ó. Secou. Seca rápido, hein? Seca melhor que o thinner. O thinner eu acho que tem problema de tempo de secagem, a tinta já acho que não tem, tá? Não tem nada na mão. Durinho, durinho, durinho. Talvez a cor seja uma cor bem fosca também, né? Eu também não gosto. Eu gosto de trabalhar sempre com tinta brilhante, porque a carga atrapalha um pouco o aerógrafo. Mas tudo bem, né? Olha que cobertura bacana que deu, né? Eu não gosto muito quando fica assim muito fosco também, que pode dar problema com decal e com wash, né? Você tem que se antecipar. Vamos fazer um outro teste. Deixei esse lado da asa, porque eu quero... A gente já sabe que essa tinta cobre bem. Eu quero saber se eu tenho bastante controle de saturação, se eu consigo controlar o quanto de tinta eu quero em determinado lugar. É uma coisa importante, uma técnica importante de aerografia que eu ensino, por exemplo, mas não é toda a tinta que se preza. Então eu vou começar com uma pré-camada bem levinha, tá? E eu vou fazer aquela espécie de pré-shade com a própria cor. Porque eu comecei com a camada bem levinha, porque o fabricante indica uma pré-camada, né? Então, para eu ter certeza que aquele pré-shade vai funcionar, eu aplico uma pré-camada, deixo secar um pouquinho, secar super rápido. E agora eu vou tentar fazer uma aerografia mais dosada. Quem não está muito bem é minha agulha aqui, deixa eu ver. A agulha não estava fechando, não vai traçar nunca, né? Deixa eu ver, agora tá bom. Vamos lá. Estou conseguindo fazer um traçado bacana. O aerógrafo sofre um pouquinho para traçar, eu sinto, né, que esse traço está sendo feito com um recuo maior da agulha do que um outro tipo de tinta aconteceria.
mas ainda coloco isso por conta de ser uma tinta à base de água. Consegui fazer as plaquinhas, aí vamos ver se eu consigo controlar essa pintura. Aparentemente sim, né? Aparentemente eu estou conseguindo dosar aqui a minha aerografia. Vou chegar um pouquinho mais perto porque eu estou um pouco longe aqui. Um overall para dar uma equilibrada, né? Eu consegui fazer uma modulação, jogando um filtrinho aqui, ó, consegui fazer uma modulação com a própria cor. Agora, será que eu consigo introduzir linhas novas, né? Vamos tentar, vamos ver se a tinta ainda dá possibilidade da gente continuar o efeito. Saiu uma linha nova aqui, né? Sabe por que não está saindo? Porque acabou a tinta. Tira pontos do tom porque ele não inventou uma tinta infinita no aerógrafo. Mais uma marca que lança uma tinta que não é infinita no aerógrafo. Decepção. Vou até afinar um pouquinho mais a tinta do que eu estava usando anteriormente para performar um pouco melhor com o aerógrafo. Fazer o aerógrafo fluir um pouco mais, tá? Ah, mas Chiquito, tem o Flow Improvement tem o Flow Improvement, tem o retardador, mas essas coisas eu tô guardando, tô segurando porque eu quero testar essas tintas, esses aditivos de maneira independente. Eu quero ver o real efeito deles na tinta. Tô bem curioso, por sinal, não vejo a hora de fazer esse teste. O problema é que a tinta está secando aqui. Eu tô perdendo o traço com a tinta. Talvez precisasse mesmo do Flow Improvement aqui neste momento. Mas o que está me deixando chateado é que a tinta está secando e nós estamos perdendo o efeito. O efeito está lá ainda, mas a gente tá perdendo ele. Quando a tinta está fresca, molhada ainda, ele aparece mais. Mas acho que até por questão da tinta ser fosca, ele vai perder um pouco do tônus na hora que seca, porque fica tudo entra no blushing, né? O termo do esbranquiçado daquilo que está muito fosco, né? Um terceiro teste que não estava na programação hoje, mas agora eu fiquei curioso. Eu vou fazer uma modulação rápida aqui, 2 gotinhas de branco, mais umas gotinhas de diluente para compensar esse branco e vamos misturar. Vamos ver se o aerógrafo conseguir traçar bem com a tinta. Essa falta de tônus, essa falta de controle de tônus que a gente tem com a tinta em si, a gente compensa no balanço do branco e no balanço do preto. A gente vai escurecendo ou clareando a tinta, né? Não é o ideal, mas também não é o fim do mundo. Então vamos ver se a gente conseguir ter um controle do aerógrafo de maneira bacana, por exemplo, para aplicar uma modulação, a gente consegue dar uma compensada aqui utilizando outras técnicas, né? Aí ficou legal. A gente pode até, vou deixar essa parte lisa aqui para não confundir ninguém. Que a minha maior preocupação até agora não é nem com a tinta em si, porque a tinta já provou que ela é boa. A minha preocupação com o que eu estou tendo agora é fazer o aerógrafo trabalhar bem com ela. Mas agora ficou bacana. Agora vou fazer um filtrinho aqui só para dar uma nivelada em tudo, mas não vou nivelar muito para ficar visível no vídeo. Mas saiu, né? Saiu alguma coisa aqui de modulação. Eu levantei para pegar aqui o meu limpador do aerógrafo e deu algum problema no microfone.
Aí precisei trocar de microfone. Agora eu tô aqui com o headset na live. Mas estou aqui limpando o gato. Estou usando o diluente mágico, né? Ele funciona bem para limpeza dessas tintas. Vou deixar o aerógrafo limpinho, porque agora eu quero testar a capacidade que eu vou ter com essa tinta de diluir ela, de fazer camuflagem, né? A modulação ficou boa, né? Ficou interessante, né? A gente viu que, pelo menos nesse primeiro teste, a gente não conseguiu fazer só com a cor, né? No final, na secagem, ele acabou dando uma homogeneizada. Apareceu alguma coisa ainda, assim, é verdade, mas para ficar assim bem saltado, para aparecer no vídeo, por exemplo, a gente precisou dar umas gotinhas de branco. Agora eu vou pegar um marrão, eu vou colocar 10 gotinhas de diluente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou pôr 5 gotas de tinta. 2, 3, 4, 5. Aqui eu estou fazendo contado porque eu quero acertar a diluição mais fina possível para o aerógrafo poder traçar com mais segurança. Por mais 5 gotinhas de diluente. 3, 4, 5. Quero a tinta bem líquida. Eu quero ver se a gente vai ter com essa tinta habilidade e textura suficiente para fazer uma camuflagem, por exemplo, à mão livre. Está mais difícil de manter o controle de traço, e também aqui o Flow Improvement está fazendo falta, porque a gente está usando o aerógrafo 03 e ele está com dificuldade de traçar com a tinta acrílica. Então aqui talvez o teste do Flow Improvement seja importante. A gente conseguiu fazer, mas vocês reparam que tem 3 cores? 1, 2 e uma cor entre. Isso é o gradiente de cor, isso é uma cor entrando na outra, tá? Esse gradiente, ele teria que aparecer menos, tá? Para aparecer menos, a gente precisa ter um controle maior do aerógrafo, só que o aerógrafo ele está com uma dificuldade em traçar essa tinta e manter estável. Ela derrapa muito e vamos diluir mais. Nesse vídeo de hoje eu ainda não vou usar o Flow Improvement. Eu quero ter certeza a hora que a gente chegar nele do efeito dele sobre a tinta. Então aqui eu estou testando a textura da tinta mesmo. Então tá mais fina agora está mais ou menos 20 gotas de diluente para 1 gota de tinta. O aerógrafo ainda não está traçando muito fino, ele ainda está fazendo um pouco de overspray, né? Então esse aqui é o grande desafio das tintas à base de água, né? Você ter textura suficiente para você ter esse controle de jato. A pintura não ficou muito boa porque eu quase não estou abrindo meu aerógrafo aqui, e o aerógrafo nessas aberturas menores ele não consegue se manter estável com a tinta, né? Mas vamos dar uma colher de chá, porque mais uma vez isso é característico das tintas à base de água. Mas, por exemplo, seria muito difícil eu fazer um mottling aqui, por exemplo. Vamos tentar fazer. Para começar, que a tinta pulsa do aerógrafo, né? Porque ela tem uma perda de textura. Fica difícil de ter controle. Eu coloquei mais 5 gotas de diluente. Agora está praticamente uma aguinha aqui. Vamos ver se a gente... Eu acho que a hora que a gente conseguir traçar com ele, a gente vai perder textura. Agora eu estou conseguindo fazer uns tracinhos com ele. Mas quase não tem pigmento na tinta. Então eu preciso insistir bastante para ficar marrom. E mesmo assim, quando a gente fala de perda de performance, é disso aqui que a gente está falando, pessoal. O aerógrafo não consegue performar da forma que a gente gostaria. Mas agora eu melhorei bem o traço, mas ao custo de comprometer demais a textura da tinta. A tinta quase não consegue marcar na superfície. Tem que passar várias e várias vezes para poder ver a linha. Agora tá aparecendo alguma coisa, tá? Então acho que a lição que a gente aprende de hoje é que
passos para camuflar a mão livre com essas tintas é, antes de tudo, um exercício de paciência. Aí alguém estaria perguntando assim, mas você não está usando o aerógrafo inadequado? Não precisaria ser um aerógrafo de traço, um aerógrafo 02? Não. Pelo contrário. Para você jogar uma tinta no aerógrafo 02, você tem que ter certeza da performance dessa tinta, né? Então você joga num aerógrafo um pouco maior, se essa tinta enrosca no aerógrafo maior, no aerógrafo menor, no aerógrafo de menor abertura, vai enroscar o dobro, né? Então a tinta já está com muita dificuldade de sair de um AG2, de um aerógrafo de 0,2 milímetros. Então, pelo contrário, eu diria para vocês que eu estou com o aerógrafo certo. Estou com o aerógrafo adequado. Talvez o AG3 fosse melhor que o Thor, porque eu teria a ajuda do controle do limitador de curso, né? Mas o AG2, o Thor é um excelente traçador, né? Já mostramos ele em vídeo aqui, né? Vocês querem entender a diferença do que eu estou falando? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um aerógrafo idêntico ao que eu estava usando, no caso o AG3. Passei para o AG3. Tá? Vamos puxar um poliéster do tom aqui. Vamos ver uma cor bacana. Nato Black é uma cor bem fosca, nem seria a cor ideal para a gente fazer esse teste, mas vamos lá. Vou tentar mostrar para vocês. Isso aqui é Thinner PU, né? Tá funcionando bem, né? E dá essas falhadas porque o pescador dele é ruim, né? Quando eu tomo para cá, não tá indo tinta no pescador, né? Mas se eu virar para cá, por exemplo, aí vai a tinta toda pro pescador. Vamos usar Nato Black, tá aqui. Eu coloquei pouquinho de thinner, conquistando a sala. Então tô aqui com a G3. A G3 mostra na câmera aqui, ó, a G3. Tá, vou fazer igual eu tava fazendo com o Thor. Vou tirar a coroa aqui pra gente ter acesso à saída dele, né? A gente repara aqui, né? O aerógrafo ele tem uma facilidade maior para fazer traço, mesmo com essa tinta não sendo boa para traço, porque ela é muito fosca, ela tem muita carga, mas o traço do aerógrafo se mantém mais estável, né? O que eu estou reparando de curioso é que a tinta não pega bem em cima uma da outra, talvez por como a gente consegue traçar. Peguei uma tinta que não é o melhor exemplo para isso, tá? Porque o poliéster não é a melhor tinta para traçar. E ainda as cores foscas atrapalham muito o traço, né? Elas incomodam muito o aerógrafo. Mas mesmo assim, ó, com uma tinta... O pior cenário das tintas automotivas, ela performa melhor do que a tinta acrílica no traço. Repara como quase não tem overspray aqui. Vamos dar um zoom bacana. Olho de Tandera. Chega perto. Olha como o gradiente daqui é bem mais delicado, tá? O gradiente aqui, do que o gradiente aqui. Olha como a cor perde muita definição, porque o gradiente é muito grande, né? A zona de uma cor influenciando a outra é maior. Um pouco de zoom, tá perdendo resolução. Tá vendo? Olha o overspray. Só deu um pouquinho, mas aqui que a gente estava super controlado. Olha aqui como a gente tem maior definição. É isso aqui que a gente fala quando uma tinta acrílica perde performance em relação a uma tinta automotiva. Último teste, assim, só para a gente se dar por vencidos nesse vídeo de hoje. Deixar os novos testes para os novos vídeos. Então tá super bem fixado aqui. Então com certeza a gente poderia fazer mascaramento por fio extra, né? Bem ralinha, bem diluído. Demora até para ele pegar em cima. Curioso isso, né? Uma tinta demora para pegar na outra. Acho que é por causa da textura. Não é nem incompatibilidade, é a textura mesmo que ela está tão diluída para fazer traço. Ele escorre devagar, vai dar tempo dela bater e firmar. Mas pro teste da fita vai prestar. O testinho, ó, nem esperei secar nada. Vamos lá e plau! Né? O único problema que deu aqui é que a tinta água aqui infiltrou embaixo da fita. Mas também a tinta está muito diluída, então vamos desconsiderar isso daqui. Vamos aos vereditos
para a gente encerrar este vídeo de hoje. Então nesse vídeo a gente testou as cores. Ah, mas tem o Flow Improvement, tem o retardador de secagem, tudo bem. A gente vai fazer vídeos dedicados a esses auxiliares, até para saber a real importância e a real necessidade deles. Então finge por um segundo que não existem esses aditivos. Testamos as tintas com o diluente próprio dela. Então, assim, nada mais indicado do que você usar o diluente da marca na própria tinta. Veredito: para cobertura, para você cobrir um kit, a tinta tem uma cobertura boa, cobre bem. As duas cores que eu testei nesse vídeo de hoje, elas são muito texturizadas, elas estão muito foscas, tá? Inclusive é uma crítica que eu faço a Tom Colors, não de hoje, né? Eu já faço, o Thiago é meu amigo, mas a gente deixa registro aqui, muito fosqueante na tinta, né? A tinta fica muito pesada, alivia um pouquinho menos, depois a gente corrige lá no verniz, não tem problema, né? Deixa a tinta mais fininha, né? Manda a tinta brilhante pro Chiquito não reclamar disso. Mas enfim, as duas tintas muito pesadas, muito foscas, né? Para agradar uma parcela de modelistas que gostam de trabalhar com tintas muito foscas. Só que aí a gente perde um pouco de textura no aerógrafo, né? O aerógrafo tem dificuldade de expelir a pasta fosqueante. A gente tem uma perda tonal, porque todas as cores ali vão sofrer com blushing, tudo ali vai subir na esfera, né? Vai ficar tudo esbranquiçado, então você não consegue nem avaliar se você está com verde bonito, se você está com marrom bonito, se está reluzindo bem, porque tudo vai dar um blushingzão, assim, por causa do fosco, né? Vai dar aquela esbranquiçada, vai subir na esfera, você vai perder um pouco de tom. Mas cobriu bem. Secagem ótima, tinta base d'água, a secagem foi maravilhosa, não temos o que reclamar da secagem, né? Essas são as boas notas, não tem cheiro nenhum, né? Então assim, pra você pintar um kit, você jogar cor no kit, dou nota 8 para ela, 7,5, vou dar nota 7,5, tá? Por quê? Porque elas ainda estão vindo muito foscas, talvez essa resina acrílica precise, não sei, pode ser, mas a gente está perdendo qualidade tonal da cor também. Mas 7,5 é uma nota boa para uma tinta base de água. É uma nota boa, não é uma nota ruim. Porque a tinta base de água a gente já sabe que vai ter uma perda de performance. A gente já entra nessa brincadeira sabendo que vai ser uma tinta mais difícil. E para pintar um kit nem foi tão difícil. Foi quase nada difícil. Ela performou bem. Também não vou dar mais que 7,5, porque justamente esse controle tonal faz um pouco de falta na hora de você fazer modulação, você já querer entregar uma pintura envelhecida, você já querer entregar a pintura com algumas sombras, né? A falta de textura da tinta no aerógrafo e a falta de qualidade tonal da tinta, por ela ser muito fosca, por ela bater muito áspera no kit, faz a gente perder eficiência nesses aspectos de aerografia modulada, aerografia já pensando no efeito. Mas ainda dou um 7,5, porque não tem cheiro nenhum, a secagem é boa e a cobertura é excelente. Um novato pintaria um kit inteiro com uma cor dessa sem maior dificuldade, seguindo ali os protocolos bonitinhos. Então 7,5 é quase um 10 para uma tinta base d'água. É 7,5 no geral, todas as tintas, a base d'água é quase um 10. Isso na cobertura overall. Já nas camuflagens, nos traços, no trabalho mais fino do aerógrafo, a nota dela vai cair. Tá com 5,5. Né? Não reprovou, mas foi para recuperação. Tá? É o esperado também, então assim, não é nenhuma surpresa. Essas tintas que não são solvidas, elas são só diluídas, têm dificuldade de cavitar no aerógrafo, né? Elas têm dificuldade de ser aspergidas pelo aerógrafo, né? E
performar no aerógrafo, você ir lá no traço, lá no fininho do aerógrafo, sem fazer overspray, controlar exatamente a faixa de pintura, é a alta performance do aerógrafo, é quando o aerógrafo mostra toda a qualidade dele. Mas, se ele mostrar toda a qualidade dele, ele precisa ter um combustível bom, e este combustível está falhando nesses aspectos, tá? Justiça seja feita, melhor do que algumas concorrentes, melhores do que, por exemplo, na minha opinião, Model Air da Vallejo, melhor do que Italeri, melhor do que as 2 primeiras gerações da MiG, né? Um pouquinho inferior nesse aspecto às tintas da Talento, pouquinho, que a Talento entrega menos carga, então o aerógrafo se livra melhor da tinta, a tinta não está tão pesada, e também um pouco inferior à MiG geração 3, que está devendo um teste aqui para o canal, ainda vou fazer a MiG geração 3, a redenção das MiG depois daquela geração 2 horrível. Não passou de ano, mas está de recuperação. Por que a gente colocou ela de recuperação? Porque tem o Flow Improve, tem o aditivo que promete corrigir esse problema da tinta que a gente não testou. Então essa tinta tem que vir para repescagem, ela tem que voltar aqui para a gente fazer outros testes, para a gente ver se de fato a gente resolve esse problema da textura dela no aerógrafo e do overspray. Quando o aerógrafo tem dificuldade de traçar ela, ele só vai conseguir traçar nos jatos maiores e ele acaba gerando um pouquinho de overspray. Mas de novo, como eu já digo desde o primeiro vídeo que a gente falou, desde lá dos vídeos da Talento que a gente fez, né? É o esperado para essas tintas à base de água, sim. É disso que a gente fala quando o Chiquito fala assim, tinta à base de água perde performance. A gente está falando disso, é disso que a gente está falando. Mas também a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Hoje a gente consegue pensar a camuflagem com tinta à base d'água. Há 20 anos não dava. Há 20 anos era praticamente impossível você usar um acrilicão assim, sem cheiro nenhum, sair traçando, fazer mottling de Luftwaffe, quase não dá. Hoje já dá para pensar. E vai ter a repescagem aqui, vai ter o Flow Improve para calar a boca do Chiquito. Será que vai calar a boca do Chiquito? Sinceramente, eu espero que sim. Eu espero que o Flow Improve resolva esse problema da tinta nos traços menores. Porque se resolver esse problema dos traços menores, aí estaremos com uma tinta beirando a perfeição. Não tanto em performance no aerógrafo, mas no cheiro, né? Você percebe o quanto essas tintas são boas quando você faz um teste como esse teste que eu fiz agora, né? Você está usando ela aqui, estou usando ela aqui há 1 hora gravando vídeo aqui, usando ela super gostosinho, um cheiro. Aí usei uma poliéster para botar no teste, vem aquele peso do thinner, ainda mais o thinner do poliéster, né? Que é aquele thinner mais perfumado, né? Vem aquele peso, assim, né? Vem aquela sensação de estar fazendo coisa errada. Então, se a gente conseguir corrigir o traço da tinta com o Flow Improvement, mesmo que ela não tenha a mesma performance de uma tinta automotiva, ela vai estar beirando a perfeição, porque ela vai estar castigando menos o usuário. Mas isso irei reservar para próximos capítulos. Tá? Continuo aprovando a tinta da Tom Colors, tá? Porque é mais uma opção, né? Ainda mais que a Tom Colors está com as duas lá. Se você não gostou da base d'água, vai para poliéster. Se não gosta do poliéster, vai para base d'água. Então é opção, é ferramenta que estão entregando para nós, né? Tão concreto do ótimo primer que fizeram. A tinta talvez uns refinos para as próximas evoluções, talvez menos carga, não sei. Vamos ver se a nossa opinião vai ser levada em consideração. Mas tão usáveis, né? Tão aplicáveis para uma pessoa que não pode ter contato nenhum com tinta, já estão boas. Então, assim, apesar de eu achar que elas foram mal no traço, eu vou manter a nota 7,5 das cores, tá? Com um pouquinho de samba, dá para fazer tudo com essas tintas. A gente vai descobrir ao longo dos próximos vídeos até onde a gente consegue chegar com essas tintas super bacanas da Tom Colors, da linha nova. E quando a linha nova não conseguir atender a necessidade, a performance do aerografista, tem a poliéster. Então tá tudo certo, estamos
tá tudo em casa aqui, não estamos com problema nenhum. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos como esse aqui. Ajuda o canal aí com o seu gostei demais, com o seu like, com o seu superchat. Vira padrinho do Blog do Chiquito no apoia.se/blog do Chiquito ou clica aqui no Seja Membro. Ajudar o Chiquito a comprar um microfone novo. Mas bem que esse aqui deve estar bom, né? A gravação deve estar ficando boa com esse. Escreve aí no comentário o que você achou do teste, sua opinião, você usou o Tom Collor, você conseguiu uma performance melhor do que o Chiquito. Fala aí o que você fez para performar melhor. Fala aí o que o Chiquito errou para a gente vir no próximo teste e acertar. Escreve aí no comentário a sua opinião sobre essa tinta e a gente vai trazer mais testes, porque o mais importante da gente ter essa opção tudo é explorar a alternativa, né? Explorar o potencial dessa alternativa. E eu particularmente estou achando tudo isso muito promissor. Estou achando tudo isso muito interessante. Quero fazer mais testes. Escreve aí no chat. Quero mais testes com tintas acrílicas Tom Collor. Vou encerrando por aqui. Chega de enrolar. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Ou numa live por aí. Não se esqueça, live todas as quartas às 19 horas, sábado às 16 horas. E fica de olho que domingo tem lives especiais ou maratona. A gente está trabalhando de domingo, igual padeiro. Beijo, YouTube. Fui. Até o próximo.